Dunkirk, um excelente filme de guerra, né, que eu revi esses dias, de Christopher Nolan, né, um dos meus cineastas favoritos. O filme nos lembra que não podemos vencer. Se vamos ser resgatados, esse resgate terá que ser um presente milagroso. O apóstolo Paulo ensina que todos os homens nascem mortos em seus delitos e pecados. Mas essa não é a única designação usada para o homem natural. Porque ela, apesar de poderosa, já que poucas coisas são mais definitivas e poderosas que a morte, ainda assim não expressa tudo o que o homem natural é em sua ruína. Porque isso passa apenas uma ideia passiva, né? Morte, está morto. O que o morto faz? Não faz nada, né? Portanto, só o aspecto negativo da depravação humana é insuficiente. O homem não é apenas, como muitos gostariam de enfatizar, uma vítima da morte. Então Paulo fala sobre algo positivo. Esses mortos são muito ativos. Por isso ele os chama de filhos da desobediência, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5:6. Pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3:6. Então o homem natural é ativo contra Deus. Os filmes de guerra tendem a relatar uma das duas coisas, né? Vitória ou derrota. Os primeiros tipicamente oferecem afirmações triunfantes de que o grande sacrifício de uma nação valeu a pena. Os últimos, né, derrotas, geralmente servem como arte de protesto sobre a futilidade do conflito militar. Já Dunkirk oferece algo diferente, como uma história de salvação, resgate, em primeiro lugar, da salvação em meio ao fracasso completo, no caso militar, né? O exército inglês foi completamente humilhado pelo exército de Hitler, no caso do filme e da história, né, de Dunkirk. No caso de Paulo, como vimos no início, há algo espiritual, né, moral. Dunkirk é ao mesmo tempo distinto e familiar. Uma, eu diria, anomalia de imagem de guerra que, em última instância, reconhece nossa necessidade muito pessoal de ser salvo e nossa incapacidade e impotência. Então, escrito e dirigido por Christopher Nolan, não é? Dunkirk dramatiza a evacuação das forças britânicas batidas, não é? Das costas, varridas pelo vento frio nas costas da França em 1940, quando foram completamente humilhados pelas forças nazistas. Então, com um diálogo esparso, um elenco de maneira geral amplamente irreconhecível e o som onipresente, né, de Hans Zimmer, né, compositor e produtor de trilhas sonoras desde a década de 80, com mais de 150 filmes, que evoca um cronômetro angustiante, né? Hélices e bombas, etc. Dunkirk não apenas conta uma história, mas também, eu diria, entrega uma experiência. Então, à medida que as forças alemãs são vistas bombardeando, torpedeando e disparando contra as centenas de milhares de soldados que aguardam a evacuação na costa sem poderem sequer se defender, o personagem principal do filme, eu diria que é o medo. Estão todos ali na praia, aqueles milhares de homens com medo. Ou o resgate vai chegar, ou eles não vão poder sequer lutar. E diante desse medo, nós testemunhamos atos instintivos de covardia e bravura, muitas vezes na mesma pessoa. Então você pode pegar, por exemplo, o soldado estranhamente jovem que corta a fila para se esgueirar em um barco e depois de pouco tempo arrisca sua vida para abrir uma escotilha para aqueles que ficaram presos abaixo da linha da água quando o barco é atingido por um torpedo. Mas as imagens mais impressionantes de Dunkirk são de resgate. Então, algumas das quais eu vou dar uma estragada aqui, né? Então, há essa escotilha acima mencionada, né? E que
há uma redenção de alguém que teve um ato covarde, depois tem um ato de bravura, e que é aberta por esse jovem soldado que envia um raio de luz para a escuridão na água, para os que estão no porão do navio e estavam sem nenhuma saída. Em outra cena, um piloto britânico que foi derrubado no Canal da Mancha não pode escapar do seu cockpit inundado, até que de repente um arpão quebra o vidro, sendo então resgatado por um dos civis britânicos que ofereceram seus próprios barcos para ajudar na evacuação do exército, né? Porque foram os civis que pegaram seus barcos e foram socorrer os soldados, né? Então, o momento mais emocionante do resgate do filme é perto do final, quando um avião de guerra alemão se aproxima, como muitas vezes acontece no filme, né, para atirar nos milhares de soldados que estão expostos, sem defesa, na praia, apenas lá esperando o resgate. E um piloto britânico tão focado, ignorando os seus avisos de combustível acabando, ou seja, ele era para voltar, né, porque o combustível não vai dar para ele voltar até a Inglaterra se ele continuar, e ele ignora isso para tentar defender aquelas pessoas na praia. Ele saiu para perseguir o avião alemão até o último minuto de combustível. E terminando o combustível, ele desliza planeando apenas sem motor funcionando, né, sobre a praia uma última vez, que está ali com milhares de soldados esperando o resgate. E nós sabemos que esse piloto não está voltando para a Inglaterra, para um pouso vitorioso em uma pista acolhedora. Ele está indo para baixo. Ele está sem combustível. Ele está pousando, mas pousando no lado inimigo. Se ele sobreviver no pouso forçado, ele vai precisar ser resgatado também, igual aos soldados que estão lá embaixo que ele estava ajudando, não é? Os defendendo, não é? Então há uma sensação de humildade aqui, que pode até ser detectada no momento mais tradicionalmente vitorioso, entre aspas, de Dunkirk. À medida que a frota civil britânica, né, porque como não havia mais como resgatar os soldados, o exército não podia fazer, e milhares de soldados iam morrer, eles convocaram as pessoas comuns, os pescadores, quem tinha iate, para ir se arriscar, entrar no meio de uma guerra com seu barco que não tem nenhuma... não foi feito para a guerra, né, para ir com seus barcos, aquelas pessoas comuns, né, engenheiros, médicos, pescadores, enfim, quem tinha um barco, aquele bando, né, de civis entrando no meio de uma guerra com seus barcos frágeis para ir até a costa da França para resgatar os soldados, os milhares de soldados. Enquanto brados de alegria irrompem dos soldados que esperam quando veem mesmo que aquele tipo de barco foi em socorro deles. Então, ainda tão inspirador como a cena possa ser, ainda não é uma representação de uma máquina de guerra a virar a maré da batalha. Não é? São apenas uma grande quantidade de barcos civis que estão se arriscando para salvar soldados em um exército impotente e derrotado. Esses pequenos barcos, né, entre aspas, como eles vieram chamar carinhosamente, pareciam mais com ambulâncias improvisadas resgatando homens morrendo. E é o que os homens estavam fazendo lá na praia, né? Então as imagens mais impressionantes de Dunkirk são sempre de resgate de homens totalmente impotentes. Não podiam sequer oferecer resistência alguma, a não ser ficar lá, na praia, e esperar por um resgate milagroso. Então, dessa forma, Dunkirk contrasta fortemente com os filmes militares triunfalistas, onde a morte e o sacrifício quase sempre se colocam no contexto da vitória humana final. Então considere, por exemplo, o resgate do soldado Ryan, no qual a brutalidade da sequência na praia de Omaha, né, uma sequência incrível, é compensada pela vitória pessoal garantida no título, né? O soldado Ryan é resgatado, bem como o sucesso, né, final dos aliados, dos quais a invasão da praia de Omaha foi apenas a parte crucial, né, porque assim eles conseguiram desembarcar em solo continental europeu, na França. Então a evacuação em Dunkirk é celebrada como o milagre de Dunkirk. No filme,
uma verdade absoluta vem à tona. Em um mundo quebrado por nossa própria ação, pecaminosidade e maldade, não podemos nos salvar. Precisamos ser resgatados. E esse resgate nada tem a ver conosco. Somos totalmente impotentes e incapazes até de querer. Enquanto a criação continuar a gemer, nossa necessidade de evacuação nunca acaba. As guerras pequenas e grandes são obviamente apenas ecos apocalípticos do conflito dentro de nossos próprios corações. Não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Romanos 3, 10 a 12. Então, isso devia fazer eco no coração daqueles que acham que podem fazer algo para terem participação, infelizmente até decisiva, acham eles, na sua própria salvação. A loucura do sinergismo na salvação, do pelagianismo, do semi-pelagianismo e outros, não é? Que inundam os nossos dias. Então, diante da realidade exposta, como nesse texto em Romanos, as histórias triunfalistas e de autossalvação ou participação nelas, por menor que sejam, que dirá como decisiva, né? São falsas. Talvez, especialmente quando estão enraizadas no poder da capacidade ou suposta liberdade, entre aspas, humana. O que precisamos, não podemos vencer nossa própria natureza corrompida. Não podemos vencer nossa natureza corrompida e, mortos em delitos e pecados, nem queremos nos livrar da nossa natureza corrompida. Ela é o que nós somos. Estamos naquelas praias totalmente desamparados em nossa miséria, como os soldados em Dunkerque, apenas podendo ser salvos pelo milagre soberano da cruz. Como vimos Paulo dizer no início, né, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Efésios 5:6. Pelas quais coisas, né, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3:6. Eis o homem natural nas praias da perdição. Como vimos, filhos da desobediência. Esse é o caráter dos que estão mortos em seus delitos e pecados. Morto fala de algo negativo, né? Da impossibilidade de fazer qualquer coisa na esfera espiritual que agrade a Deus ou ter qualquer desejo em relação a Deus, ao Deus verdadeiro. É como o homem morto, né? As pessoas estão em volta, estão chorando, mas ele não sente nada pelas pessoas que estão chorando. Ele está morto para elas. Pode ser as pessoas que foram mais importantes na vida deles, eles estão mortos para cheiros, estão mortos para beleza, estão mortos para o paladar. Ali naquela sala de velório, todos acabam sentindo fome, tem que comer alguma coisa. Mas ele não, ele está morto para os cheiros, sabores, belezas visuais, belezas olfativas. Mas o homem caído é colocado, como a gente viu, com essa visão de ser morto em delito e pecado, mas também positivamente, não só como morto negativamente, são filhos da desobediência. É algo positivo, ativo, ou seja, sua morte consiste e implica na ausência total de tudo em que consiste a vida de Deus, não é? Ou qualquer interesse em Deus, no Deus verdadeiro. Mas a desobediência implica num princípio ativo no homem natural, em oposição total à vontade e à palavra de Deus. Filhos da desobediência. O homem está sob a autoridade e o poder da desobediência, de tal forma como dela tivesse nascido e obtido seu próprio ser da desobediência, de tal maneira que ele é um filho da desobediência. Ele traz o seu DNA. Ele nunca vai escolher obedecer, porque a mente do homem natural é inimizade contra Deus. Então, submetendo-se a todas as reivindicações e demandas dessa que é a sua mãe, não é? Que é a desobediência.
Paulo está usando uma linguagem comum do Velho Testamento, na qual essa figura é comum, investir objetos com qualidades pessoais. A expressão filhos da ira aparece igualmente, né, pelo que podemos ver na Bíblia, como aqueles que são filhos da morte, são aqueles sobre os quais a morte reina sem obstrução. Os filhos da ira são aqueles que estão totalmente debaixo da ira e não há nada que esteja entre ele e a ira. E filhos da desobediência são aqueles que todo o seu ser emana e todo o seu DNA emana disso, da desobediência. Então a ira também reinará sobre eles, filhos da desobediência. Então são aqueles que estão completamente e totalmente sob o seu poder, o poder da desobediência, o domínio, que não podem fazer nada a não ser desobedecer. Quem é dominado pela carne, Paulo diz, não pode agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. Há algo que opera incessantemente nos filhos da desobediência. Satanás tem eles e tem neles um terreno em que ele pode trabalhar livremente. Se encontram prontos e totalmente preparados para cair em todas as suas sugestões, agir sob sua influência predominante. De tal maneira que a Bíblia descreve assim, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, Efésios 2:2. Ele respira sobre eles sua inimizade própria, rebelião, orgulho e malícia desesperada contra Deus e tudo o que Deus é. Quanto mais algo exalta a Deus, mais virulenta é a mente do homem contra isso. Fale sobre a soberania de Deus, seu direito de determinar todas as coisas, e mesmo dentro da igreja visível você sentirá todo o ressentimento que essas verdades produzem, não é? Paixão raivosa. Satanás trabalha de forma direta e indireta nos filhos da desobediência. Ele respira sobre eles, como eu disse, seus próprios pecados especiais, como orgulho, inimizade contra Deus, malícia. Mas ele trabalha também indiretamente, apresentando a mente corrompida de um filho da desobediência, na mente corrompida do homem, as tentações carnais de coisas que ele mesmo não é capaz de fazer, nem o atrai pessoalmente. O orgulho é algo que ele tem e o atrai, mas grande parte das coisas que ele sopra sobre o homem não lhe atrai pessoalmente. Coisas que são compreendidas nas palavras de João: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ele não tem carne para satisfazer, nem um olho carnal para agradar, nem o orgulho do status humano. Não é? Mas tudo isso é presente no ser humano morto em delitos e pecados e positivamente filho da desobediência. Então, há mentes completamente na escuridão e corações endurecidos que lhe dão prevalência e poder, de tal maneira que ele reina sobre os filhos da desobediência. Judicialmente, Deus então entregou os filhos da desobediência. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Romanos 1:24. Entregues à escuridão, a escuridão que eles amam. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Salvação é ser tirado disso por um poder soberano e por graça imerecida. E todos os salvos estavam nessa condição de morte negativa e desobediência desafiadora ativa, na escuridão, amando a escuridão, nas praias da perdição, esperando o golpe final da morte, como os soldados em Dunkirk estavam esperando o golpe final da morte. Então, guiados pela carne, por seus desejos, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 2:3. Paulo então está ampliando ao descrever nossa condição anterior. As riquezas da graça, como alguém diante dos fatos pode falar ou pensar sobre qualquer homem que possa ser digno da graça ou que mereça de Deus qualquer coisa.
não é? A graça e a misericórdia pressupõem não merecimento e pressupõem a liberdade de quem a exerce. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer, de tal maneira que não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia, diz Paulo em Romanos 9. Não estávamos mortos em delitos e éramos filhos da desobediência apenas, não é? Como ativamente andávamos nas concupiscências que diariamente desafiavam Deus ao realizar todo o tempo os imperativos dos desejos sensuais que estavam conectados à nossa morte espiritual. Paulo quer que os redimidos vejam a graça como graça. Diferente do que tem sido visto hoje, mesmo em muitos dos que se dizem cristãos, né, que ao diminuir a condição na qual o homem natural se encontra, vê o homem como merecedor de algo de Deus e o faz recuar diante da graça livre de Deus, que nada deve a homem algum. Então foi um resgate, como em Dunkirk, um resgate diante da total impotência, um resgate soberano. Não é? A única diferença é que os soldados em Dunkirk queriam ser resgatados, apesar de não poderem fazer absolutamente nada para isso. Já o homem, o filho da desobediência, não quer ser resgatado, ele ama as trevas. Não é? A Bíblia diz que Cristo veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Você vê, eles não o receberam por uma razão, não porque as trevas seguraram eles, mas porque eles amaram as trevas. Então, com isso, Paulo quer mostrar também o grande abismo, a grande diferença entre o homem redimido e o homem em seu estado natural de depravação. Ele deseja enfatizar a diferença entre os eleitos e os não eleitos. Antes, ambos estavam mortos, igualmente eram filhos da desobediência, igualmente andando segundo o curso deste mundo, ambos sob a influência daquele que opera nos filhos da desobediência. Então, o resgate, a regeneração soberana, não é uma pequena reforma e melhora daquilo que o homem natural era, mas sim a mais completa transformação nas fontes do ser do homem, que são recriados em Cristo Jesus. Então, como a obediência e santidade deixaria de ser o caminho de todos os que de fato estão em Cristo? Agora, não mais filhos da desobediência. Como teriam prazer em andar nela? Você vê, quem Deus salva soberanamente não vai andar em desobediência porque foi exatamente de ser um filho da desobediência que ele foi salvo. Não é? Agora, estão vivos e não mais mortos em seus delitos e pecados. Como viveriam como mortos para Deus em sincronia com a cultura de homens mortos? Agora opera neles o Espírito Santo. Como poderiam viver como aqueles nos quais opera o príncipe deste mundo? Nos que estão de fato em Cristo, isso ficou no passado. A Bíblia diz, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Efésios 2:3. Isso é conversão. Graça que não operou isso é graça barata e espúria. Estávamos nas praças da perdição, completamente impotentes, maus, depravados, esperando o tiro final da morte e então o juízo. Então houve um resgate a homens totalmente impotentes em sua condição, não é? E cada vez mais a igreja se afasta dessa realidade e entra em sincronia com pensamentos grandiosos sobre o homem que, na verdade, fluem do humanismo secular, não é? E não da verdade de Deus. Então houve um resgate a homens totalmente impotentes em sua desgraça, como em Dunkirk. E esse é o milagre da graça, como o milagre de Dunkirk. Que nós possamos viver diariamente à luz desse milagre e o fato dele não ter dependido de nós e ter sido um resgate soberano e ter custado o que custou ao próprio Deus, nós possamos dizer com Paulo que o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos para que
todos aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles se entregou e morreu. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. E se nós estamos em Cristo, isso vai ser verdade sobre todos nós. Amém, querido. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a